Já parou para pensar que existe uma lógica secreta por trás de quase tudo no nosso mundo? Desde os animais na natureza até os objetos mais banais do nosso dia a dia. Hoje, a gente vai desvendar algumas dessas histórias que estão aí, escondidas bem na nossa frente. E para começar, o que é que minhocas, o nosso próprio intestino e uma calça jeans poderiam ter em comum? Parece uma pergunta de charada, eu sei, uma mistura bem aleatória, mas a verdade é que a conexão entre eles é simplesmente fascinante e diz muito sobre essa lógica oculta que rege o mundo. E a resposta é essa. Todos eles escondem uma lógica brilhante por trás. Uma história secreta que nos ajuda a entender desde os mistérios da evolução, passando pelo funcionamento do nosso corpo e até o porquê de os objetos que a gente usa serem como são. Então vamos mergulhar nisso. Nosso roteiro de hoje vai passar pela lógica surpreendente da natureza, pelo incrível cérebro que existe no nosso intestino e pela genialidade escondida em coisas que a gente vê o tempo todo. Vamos começar pelo mundo natural. A evolução segue uma lógica, claro, mas às vezes essa lógica cria umas situações bem inesperadas. E a gente vai ver alguns exemplos muito curiosos disso. Olha só essa pergunta. A gente pensa em pinguim e logo vem a imagem de gelo e frio. Bom, o Ártico tem gelo e frio de sobra. Então, por que não tem pinguim por lá? A resposta está na história e no instinto deles. Os pinguins surgiram no hemisfério sul, e para eles as águas quentes da linha do Equador funcionam como uma barreira intransponível. A água é quente demais e pobre em alimentos para eles. E tem mais, eles têm um instinto super forte, a filopatria, que é basicamente uma lealdade quase canina ao lugar onde nasceram. Eles sempre voltam para casa para ter seus filhotes, sem se aventurar muito longe. Isso pode parecer piada, mas é ciência pura. O grande Charles Darwin, pai da teoria da evolução, tinha uma curiosidade bem particular sobre minhocas e decidiu fazer um experimento, digamos, musical. A questão de Darwin era, será que as minhocas ouvem? No primeiro teste, ele botou os vasos com as minhocas do lado do piano e tocou umas notas bem altas. Resultado? Nada. As minhocas nem se mexeram. Aí ele teve a sacada. Colocou os vasos em cima do piano. Na primeira nota, elas fugiram para dentro da terra na mesma hora. A conclusão é genial. Elas não escutam o som pelo ar, mas sentem as vibrações de um jeito incrível. Simples e brilhante. Ok, agora a gente vai sair do mundo lá fora para mergulhar num universo que talvez seja ainda mais fascinante. O que existe dentro do nosso próprio corpo. Pode até soar como ficção científica, mas não é. É totalmente real. O nosso sistema digestivo tem uma rede de neurônios tão complexa, mas tão complexa que os cientistas deram um apelido para ela, o segundo cérebro. 100 milhões. Esse é o número de células nervosas que a gente tem revestindo o intestino. Só para ter uma noção da dimensão disso, é mais neurônio do que existe na nossa medula espinhal inteira. E o poder desse segundo cérebro é impressionante. Ele não só comanda a digestão de forma totalmente autônoma, como também mantém uma linha direta, uma conversa constante com o cérebro lá de cima. E essa comunicação influencia tudo: nosso humor, a qualidade do nosso sono e até a força do nosso sistema imunológico. E aqui está um dado que talvez seja o mais chocante de todos sobre essa conexão. Cerca de 90% de toda a serotonina do nosso corpo, que é o famoso hormônio da felicidade, é produzida, adivinha onde? Exatamente, no intestino. A conclusão é direta. Cuidar da saúde do intestino é muito mais do que cuidar da digestão. É uma das formas mais poderosas de cuidar da nossa saúde mental. E essa descoberta está simplesmente revolucionando a medicina, criando novos tratamentos para ansiedade e depressão, com foco total nessa conexão intestino-cérebro. E para fechar nossa jornada, vamos olhar para as coisas do dia a dia. Para aqueles objetos tão familiares que a gente nunca para pensar. Por que eles são desse jeito? Com certeza todo mundo já viu esse detalhe. Um furinho na ponta da tampa da caneta Bic. Será que é para a tinta não secar? Ou só um detalhe de design? A resposta é bem mais importante que isso. A resposta é uma solução de segurança que salva vidas. Se alguém, principalmente uma criança, engolir a tampa por acidente, aquele furo permite que o ar continue passando, evitando o sufocamento. Uma ideia de design simples, mas absolutamente genial. E por falar em detalhes que facilitam a vida, tem essa aqui, aquele pequeno triângulo no painel do carro, do lado do medidor de combustível. Muita gente nem nota, mas ele pode evitar uma bela dor de cabeça no posto de gasolina. É exatamente isso. Aquela setinha aponta para o lado do carro onde fica o bocal do tanque.
Uma solução de design brilhante, especialmente útil quando se está dirigindo um carro que não é o seu. E para terminar, um item que quase todo mundo tem no armário. Eles até parecem decoração, mas esses pequenos rebites de metal são, na verdade, o motivo pelo qual o jeans se tornou o que é hoje. A história começou lá no século XIX, na época da corrida do ouro nos Estados Unidos. Os mineradores viviam com os bolsos rasgados por causa do peso das ferramentas e das pepitas. Foi aí que um alfaiate teve a ideia de usar rebites de cobre para reforçar justamente os cantos dos bolsos, os pontos de maior tensão. A solução foi um sucesso tão estrondoso que deu origem à calça jeans como a gente conhece. Então, seja na lógica de sobrevivência dos pinguins, na complexidade incrível do nosso corpo, ou no design de uma simples caneta, O que a gente descobre é que o nosso mundo é cheio de camadas, de histórias e de uma inteligência que muitas vezes passa totalmente despercebida. No fim das contas, a curiosidade é o que nos permite enxergar tudo isso. Então, a pergunta que fica é, com um novo olhar, qual será a próxima lógica oculta, a próxima história secreta, que vai se revelar por aí? A resposta pode estar em qualquer lugar.